Olá, galera, tudo bem? Voltamos aí a mais um bloco de questões para o Enem. E para resolver essa próxima questão, eu gostaria de comentar com vocês sobre as fórmulas de circunferência. Comentei já nas questões anteriores sobre cilindro e falei um pouco. Mas agora o importante é a gente observar a ideia da circunferência, saber diferenciar circunferência de círculo, né? E entender, porque a próxima questão é uma questão que nem envolve cálculo, ela é bem simples mesmo, uma questão muito lógica. Tudo bem? Então, vamos juntos. Que nós vamos começar com sabendo a diferença entre círculo e circunferência. Então, a ideia aí vai ser a seguinte: círculo, pense numa moeda, né? Pense no cheio, no todo. Então, como vou desenhar como se fosse uma moeda aqui, então o círculo é o todo, é o cheio assim, ó. OK? Beleza. Já a circunferência, ela pensa no anel. A circunferência pensa no anel, porque ela é vazada. OK? Ela é vazada. Então, o que acontece? Você vai ter aqui o seguinte raciocínio. A circunferência você pode ultrapassá-la, passar por ela, né? E o círculo não. Então, é no círculo que você calcula a área. Você calcula a área do círculo. E na circunferência, você calcula o comprimento da circunferência. Então, aí está a diferença. OK? Beleza. Na sequência, para calcular a área do círculo, eu comentei com vocês que ela nasce de base vezes altura. OK? Então, pensa comigo o seguinte. Imagina aqui que você tem um círculo e que dentro desse círculo é a união de várias circunferências. Pensa numa situação seguinte. Pensa no seguinte. Pensa que você está num rocambole, né? São várias circunferências, uma dentro da outra. Olha que bacana. E aqui você tem o centro. No momento em que você abre essa circunferência, pensa que você tem uma tesoura e você vai abrir a circunferência. Então aqui você vai ter o quê? Você vai ter uma ideia assim, ó. Esse raciocínio aqui formando um triângulo. Entenderam o raciocínio? Então forma um triângulo. E essa base aqui é o centro da circunferência, né? Essa base aqui é a maior circunferência, que vale, já tinha explicado para vocês, 2 franceses. Lembra desse macetezinho? 2 franceses, que é dada por 2πr. OK? E a distância daqui até aqui é r. Então você tem um triângulo, onde a base vale 2πr e a altura vale r. OK? Beleza. A área de qualquer triângulo é sempre base vezes altura sobre 2, porque o triângulo é metade do retângulo. Então a área vai ser igual à base, que é 2 vezes π vezes r, vezes a altura, que é r. Tudo isso sobre 2. Entenderam o raciocínio? Então, com isso, a gente vai ter o quê? 2 dividido por 2. Aqui corta, aqui corta. Então, o que você tem? A área vai ser dada por... A área é igual a πr2. πr2. OK? Então, essa é a área do círculo. Como vocês já viram, o comprimento, né, é como eu pegasse aqui, cortasse essa circunferência aqui e esticasse. Então, é como se tivesse uma linha. Então, ela vale 2πr. Então, a circunferência é 2 franceses. Tá OK? Então, você vai lembrar que o R é o raio, né? Que o D é o diâmetro,
ok? Que vale 2 vezes o raio. E aí a gente vai ter esse raciocínio aí, ok? Beleza. Então, dando sequência aqui, vamos entender agora a questão nossa, ok? Colocando na tela, questão de número 35, nós temos o seguinte: o atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias. Tem largura de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade e são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Os 2 semicírculos da pista são iguais a... Então, olha só. Vou apagar aqui o quadro e vou passar para vocês o seguinte raciocínio. Pensa que ele deu para você nessa questão aí um raio com um valor de 36,5 metros, ok? Então é como se ele tivesse dado assim uma circunferência. Deixa eu desenhar aqui mais ou menos só para vocês entenderem. Então daqui do centro até aqui vale 36,5 metros, ok? Voltando para a questão, ele fala o seguinte no próximo slide. Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Bem, então, voltando aqui, quando você tem, ele falou que a distância daqui até aqui, essa distância, tem um valor de 9,76 metros. Como você vai trabalhar com 8 raias, cada raia vai ter 1,22 metros. Ok? Beleza. Então, eu aumentando esse raio daqui do centro, eu vou aumentar aqui, ó, 1,22 metros. Então, quanto mais distante do centro, maior é o comprimento do raio. Então, maior fica sendo a fórmula da circunferência. Então, só para mostrar para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, o cidadão que corre na raia 1 não precisaria fazer esse cálculo. Eu estou fazendo apenas para que vocês entendam. O cidadão que corre na raia 1, o comprimento que ele percorre ao dar uma volta é dado por 2 vezes o π, que eu vou falar que vale 3,14, vezes o raio. Aí vem a diferença. O raio vai ser, no caso da raia 1, vai ser 36,5 mais 1,22. Então, o raio vai ser 37,72. 37, no caso da raia 1, tá, gente? 72. Então, o comprimento dele aí vai ser igual a... Aqui nós vamos ter 2 vezes 3,14 vezes 37,72. Quando você faz essa multiplicação, aqui foi uma soma que eu fiz só para não ficar confuso para vocês. Quando eu faço esse raio aqui, essa multiplicação, eu encontro aproximadamente 237 metros. Então, esse é o cidadão que corre na raia 1. Quando ele dá uma volta, ele percorre aproximadamente 237 metros. Beleza. Já o cidadão que corre na raia 2
Já o cidadão que corre na raia 2, ele vai ter o seguinte, gente. Ele vai ter um comprimento que vai ser dado por 2 vezes 3,14 vezes. Aí eu tenho que somar mais 1,22. É isso aqui. Então, 37, vou somar aqui desse ladinho aqui, 37,72 mais 1,22, você vai ter o quê? 4, 9, 8, 38,94. Então, voltando aqui, o cidadão 38,94, o cidadão que vai correr na raia 2, ele irá percorrer 2 vezes aproximado 3,14 vezes 38,94. Então, ele vai percorrer aproximadamente 245 metros. Perceba que ele percorre mais do que o cidadão que estava na raia 1. Então, voltando aqui à questão, né, na tela, ele fala assim: se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Ok? Então, a resposta é letra A, raia 1, porque o raio, a distância do centro, né, até ele, vai ser menor. Ok? Então, voltando comigo aqui. O interessante, gente, é que nessa questão eu só fiz o cálculo na parte da circunferência, ok? Mas se eu fosse medir tudo, você iria perceber claramente que iria dar essa diferença aí. Então a resposta é letra A. Vendo o gabarito aqui. Ok. Letra A. Acabamos essa parte aí. Beleza? Bem, vamos agora para a próxima questão. Questão de número 36. Tá certo? E aí, essa questão ela é interessante por um motivo. É uma questão simples, cálculo, e aí nós vamos trabalhar um pouco da ideia do acréscimo. Então eu queria trabalhar com vocês um pouco esse raciocínio do decimal, do fator de correção. Quando a gente fala muito em matemática financeira, o fato de você ter um fator de correção é 1 mais i, né? Então, quando você quer saber apenas o percentual, você multiplica o valor pela porcentagem. Olha só, gente, deixa eu explicar isso aqui com mais tranquilidade para vocês. Vamos entrar num tópico agora em que a gente fala assim, ó, porcentagem. A porcentagem, ela pode ser expressa. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 5%. 5% pode ser representado assim. Toda vez que um número acompanha esse símbolo aqui, esse número é dividido por 100. Ok? E toda vez que esse número é dividido por 100, o resultado dele fica 0,05. Então, só recapitulando, o número acompanhou esse símbolo, esse número será dividido por 100. E quando eu divido o número por 100, eu ando 2 casinhas para a esquerda. Então, aqui eu ando 1 e aqui eu ando 2. Ok? Beleza. Aí, imagina a seguinte situação. Você tem uma TV. E essa TV, ela custa para você hoje R$100. Ok? Se ela custa R$100, você quer descobrir, né? Você quer ter um desconto de 5%. Aí nós temos duas perguntas. Qual o valor do desconto? E a segunda pergunta foi: quanto foi pago após o desconto?
quanto foi pago após o desconto. Olha que coisa interessante. Você tem três formas de fazer isso. Primeira, duas, porque a outra é mais em calculadora. Primeira, você pega assim, ó, 5 sobre 100 vezes o valor, que nesse caso é 100. Eu fiz bem facinho para ficar fácil acesso, fácil entendimento. 100 dividido por 100 deu 5. O valor do desconto é 5. Ou, como eu sei que 5% é 0,05, basta eu multiplicar o percentual, que é o decimal, o valor decimal, vezes 100. Resultado, vai dar os mesmos 5. Então, o valor do desconto foi de R$5. Ok? Beleza. Aí, você chega emocionado. Se o valor do desconto foi R$5, é só eu fazer 100 menos 5 e eu encontro 95. Bem, eu digo para vocês que está certo esse raciocínio. Porém, no calor da prova, no calor da emoção, do momento ali, né, de falar assim, eu estou sabendo a matéria, eu estou dominando esse assunto. Às vezes, a resposta que você encontrou, que não foi o que ele perguntou, está na letra A, piscando em neon. E aí você fica naquela emoção e marca, muitas vezes, no impulso. E aí perdeu a questão. Então, o mais interessante é você pensar da seguinte forma. Quanto custa o bem? Quanto custa a TV? A TV, eu botei R$100, mas vamos botar assim, pensando em percentual. A TV custa 100%. Quando eu tive um desconto de 5%, eu paguei apenas 95%. Como você já sabe, 95%, andando duas casinhas para a esquerda, você trabalha em decimal com 0,95. Tudo bem? Então, com isso, basta você pegar apenas o valor do bem, que é 100, e multiplicar por 0,95, que vai ser igual a R$95. Então, aí você de quebra já responde logo o que a questão perguntou. Tudo bem? Beleza. Essa aqui é uma questão de desconto, é uma questão de que você está sendo beneficiado, né? Você como comprador, você está sendo beneficiado. Vamos pensar agora em uma forma de punição, né? Uma forma de punição que é essa daqui, ó. Eu vou apagar aqui. Dá um zoom primeiro para a galera dar uma observada o que foi feito aí. E aí dá uma pausa, você agora dá uma pausa. Tá? Beleza. Então, eu vou apagar aqui. E eu vou mudar o valor, tá? Porque aí o raciocínio já ficou mais tranquilo para vocês, tá? Pensa o seguinte, que você tem condomínio. O valor do condomínio vamos colocar aqui, R$600. O valor do condomínio é R$600. Ok? Beleza. Então, o condomínio custa R$600, você pagou com atraso e foi cobrado uma multa de 4%. Então, já mudei os valores todos, né? Justamente para não ficar tão fácil assim. E aí você tem duas perguntas. A primeira, qual o valor pago de multa? Qual o valor pago de multa? E B, que valor quitar a dívida? Então, pensa o seguinte. Quanto custa? Qual o valor do condomínio? Em porcentagem? Você pensa primeiro sempre em porcentagem. O valor do condomínio é 100%. Ok?
Quanto que você... Peraí. Valor do condomínio. Aqui, qual o valor pago de multa? Então, basta que você pegue 4 sobre 100 e multiplique por 600. 4%. Corto 2 zerinhos aqui. Ok? E 4 vezes 6 é 24. Então, eu paguei de multa R$24. Beleza. Nesse momento, você pode pensar o seguinte. Que valor quita a dívida? 600 mais 24. R$624. Ok? Esse é o valor que quita a dívida. Tá. Então, vou apagar isso aqui. E vamos pensar em porcentagem. Quanto custa o bem? Qual o valor do condomínio em porcentagem? 100%. Eu fui penalizado em 4% por pagar em atraso. Então, eu vou pagar 104%. Ao dividir 104 por 100, nós encontramos 1,04. Ok? Então, basta eu pegar os 600 e multiplicar por 1,04, que já vai vir os 624. Ok? Então, nesse momento, você bota os 2 zerinhos na resposta e faz 6 vezes 4, 24 vão 2. 6 vezes 0, 0, mais 2, 2. 6 vezes 1, 6. Só que eu ando 2 casinhas decimais para a esquerda, então eu conto 624. Olha que bacana, R$624. Então dá um zoom aí. Com isso, a gente já pode ir para a questão. Questão de número 36, tá certo? Ele fala na questão de número 36 o seguinte. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC, muito estresse, né? Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil, né? Então as mulheres são mais, talvez, pelo grau de responsabilidade, né? Então, dupla, tripla jornada de trabalho, né? Então, 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. Então, de acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Então, aí, gente, o interessante dessa questão é o seguinte. O primeiro passo é eu descobrir qual é o fator de acréscimo ou até qual é a porcentagem. Tudo bem? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que de 20 a 24 anos, se tratando de mulheres, você tem 32 mil mulheres. E se tratando de homens, você tem 28 mil homens. Ok? Nos próximos 5 anos, nessa mesma faixa etária, vai ocorrer um aumento de 8 mil. Então aqui seria só somar os 8 mil ou... Mas ele não pediu dos homens, né? Ele não pediu dos homens. Eu não posso somar os 8 mil aqui, né? Porque 8 mil mais 28 mil é igual a 36 mil. E nem tem essa resposta aí, tá bom? Então você já fica logo antenado. É a mesma proporção. Então vamos lá. Qual é a proporção? Qual foi o aumento? Proporção. O aumento foi 8 mil por 32 mil. Corto 3 zerinhos. 8 dividido por 8 e 32 dividido por 8, o resultado final é 1/4. 1/4, o interessante de 1/4 é o seguinte, gente. Você tem R$1. R$1 é formado por 4 moedas de 25 centavos. R$1 é formado por 4 moedas de 25 centavos. Com isso, 1/4 é 1 de 4. 1 de 4 é 25 centavos.
Ok? Então é só para você pensar uma forma de você não ficar quebrando cabeça, né, para fazer esse cálculo aí. Então, 0,25, que se eu multiplicar por 100 vai dar 25%. Ok? Beleza. Então, vamos pensar em decimal por enquanto, que eu acho que fica mais tranquilo. Ele está perguntando o seguinte: qual foi o aumento dos homens? Certo? Não é isso? Volta na tela de novo, por gentileza, a questão. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a. Então é justamente isso. Pensa o seguinte: quantos homens você tinha antes? Só para vocês entenderem. Volta aqui comigo. Quantos homens nós tínhamos antes? 100%. Ah, professor, é 28 mil. Não, primeiro a gente trabalha em porcentagem, que é muito mais fácil, muito mais didático e muito mais simples. Homens, você tinha antes 100%. Teve um aumento de 25%. Foi para quanto? Foi para 125%. Ok? Beleza. No momento em que você pegar o 125, colocar sobre 100, que é esse raciocínio aqui, todo número que acompanha esse símbolo é dividido por 100, e multiplicar por 28 mil, já irá vir o número que acrescido, né, dos 25%. Perceba que se eu colocar só os 25%, era eu pegar esse número e dividir por 4, né? Mas não é isso. Eu quero também descobrir quanto que vai vir a mais. Ok? Então, feito isso, o que a gente faz? Pega esse zerinho aqui, ó, 2 zerinhos, 2 zerinhos. Vamos fazer essa multiplicação aqui? Vamos fazer ela bem aqui. 125 vezes 28 e o zerinho na resposta. Coloca o zero aqui. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Vão 2. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. Desce o 2 aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Foi 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. E 2 vezes 1, 2. Somando aqui, vamos ter quanto? 0, 0, 0, 5 e 3. Então, voltando aqui na questão, de acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia à letra D, 35 mil. Tá aqui. Dá um zoom para nós aqui na tela aqui para eles entenderem o que foi feito, né? E 35 mil. Só para recapitular, vocês poderiam também, rapidamente, multiplicar, em vez de ser isso aqui, ó, 125 sobre 100, multiplicar 1,25, né, direto, por 28 mil. O resultado seria os 35 mil do mesmo jeito. Tudo bem? Beleza, então? Deu zoom aí na tela, aí, deu uma pausa. Tranquilo, então, cola comigo aqui. Bem, gente, então nós nos encontramos no próximo bloco. Aguardo vocês.